Fala galera! Hoje estaremos apresentando o método de Monte Carlo, número pseudo-aleatórios integrais. Os apresentadores são Felipe Silva, Renilson Bispo e Vitor Manuel. Números pseudo-aleatórios e congruências lineares. Os números pseudo-aleatórios são a sequência determinística de números do intervalo de 0 a 1, que embora tenham sido gerados de forma determinística, parecem ser aleatório e distribuído uniformemente. O método de congruência é um dos vários métodos que, através de uma semente, produz uma sequência de números aleatórios. Então, galera, dado o número inicial x0, conhecido como semente, o próximo número da sequência é dado por x1 igual a ax0 mais b, porcentagem m, onde a, b e m são números criteriosamente escolhidos. O operador porcentagem indica o resto da divisão inteira. Os números assim gerados estão entre 0 e m menos 1. Por exemplo, para a igual a 7, b igual a 1, m igual a 13 e x0 igual a 3, a saída gerada será 9, 12, 7, 11, 0, 1, 8, 5, 10, 6, 4, 3 e 9. E aí por diante, essa sequência se repete. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos introduzir o conceito do método de Monte Carlo em si, que é a proposta geral desse vídeo, certo? Além disso, nesse slide ainda nós vamos apresentar uma exemplificação teórica desse método aqui, da aplicação do método de Monte Carlo, certo? Ok. Primeiro, nós podemos definir o método de Monte Carlo como uma classe de métodos. Esses métodos de tipo estatístico visam obter resultados numéricos, resultados significativos, através de amostragens aleatórias massivas. Então, em outras palavras, através do método de Monte Carlo, a gente pode obter uma aproximação considerável de um valor, um resultado significativo para determinados eventos, que são determinados por funções numéricas, ok? E isso é feito através da análise de uma quantidade massiva de dados aleatórios. Para esse conceito ficar mais claro, nós trouxemos aqui um exemplo teórico de como é que funciona o método de Monte Carlo, certo? Nesse caso aqui, nós temos o círculo, uma função cujo queremos determinar o valor de sua área. Observe que nesse caso aqui, a função ela está definida aqui em duas dimensões, ou seja, só tem uma variável a ser analisada, certo? Mas o método ele pode ser expandido também para trabalhar com integrais, certo? Que é o que vai nos dar aqui a área desse objeto, em múltiplas dimensões, ou seja, poderíamos analisar, por exemplo, o volume de um objeto utilizando o método de Monte Carlo. Mas voltando para o nosso exemplo, imagine que queremos definir a área desse círculo aqui, que é dada por uma função no domínio D, através do método de Monte Carlo. Então, como isso é feito? Como essa função, a função que define um círculo, é um pouco complexa, certo? Ainda mais em termos computacionais, o método de Monte Carlo, ele simplesmente define uma outra função, aqui no caso, esse objeto aqui, o quadrado externo, é o que define esse outro domínio, né? Essa outra função aqui, no caso o domínio E, cuja área é mais facilmente calculada que a de D, certo? Do nosso círculo aqui. Entretanto, esse novo domínio aqui introduzido, ele tem que conter o domínio que estamos estudando, certo? Ok. Definido isto, nós escolhemos uma sequência de pontos aleatórios que vão estar todos contidos nesse quadrado aqui, no nosso domínio E, certo? E, portanto, nós temos que uma fração desses pontos, com certeza, também vão estar contidos no domínio que estamos estudando, no domínio D. Então, a partir de análise estatística,
da fração desses pontos distribuídos em D, nós podemos determinar a área do círculo aqui, a área do nosso objeto que estávamos estudando. Certo, pessoal. Vista então qual a definição do método de Monte Carlo, visto então e sanado essa proposta geral, o objetivo geral do vídeo, vamos agora ao objetivo específico, que é relacionar as integrais duplas ou múltiplas, certo? Ao método de Monte Carlo. Como vimos anteriormente, o método de Monte Carlo ele é utilizado para solucionar as integrais, mais especificadamente as integrais definidas, que podem ser múltiplas, ou integrais simples, certo? Com uma variável ou múltiplas variáveis. Ok? E como é que ele faz isso? Bem, a gente viu que ele faz isso de uma forma análoga, não que tenha correlação, mas de forma análoga à proposta de Riemann. Riemann ele propunha segmentar a função em quadrados infinitamente pequenos, certo? Cuja soma de suas áreas se aproximasse da área real delimitada pela função. No caso de Monte Carlo aqui, ele usa uma abordagem estatística, certo? Ou seja, ele não consegue obter também um valor exato da área, ou do volume, da integral. Mas, assim como em Riemann, quando aumentávamos o número de quadrados, de retângulos, sobre a curva, nós nos aproximávamos ainda mais do valor exato. Em Monte Carlo, conforme nós aumentamos o número de pontos aleatórios que vão ser inseridos no nosso estudo, certo? Nós nos aproximamos também do valor real da integral. Ok, então a gente entendeu qual é a relação das integrais e o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo, então, é uma forma computacional de solucionar as integrais, mas onde é, em que ramos, que nós podemos aplicar diretamente este método? Ok, o método de Monte Carlo ele pode ser derivado para ser utilizado em várias aplicações. Ok? Aqui tem algumas, como o sistema de localização, inclusive algumas ligas robóticas de futebol de robôs utilizam o método de Monte Carlo para que o robô se autolocalize em 3 dimensões. Ou seja, o robô pode saber, através do método de Monte Carlo, onde é que seu braço está situado, sua perna, qual altura, para assim evitar o contato com outros robôs, que gera penalidades nesse tipo de competição. Ok? Então, essa é uma das aplicações, o sistema de localização baseada nas aproximações obtidas através do método, certo? Mas também pode ser usado para aplicações comuns que podemos resolver com integrais no nosso dia a dia, como o cálculo de área e volume de regiões. Embora esse último caso, o cálculo da área e volume, seja menos aplicado. Isso ocorre, né, devido à margem de erro que esse tipo de método gera. Como nós vimos, ele é um método estatístico que se baseia em aproximações. Então, existe uma margem de erro considerável quando utilizamos esse método aqui e queremos ter resultados tão precisos. Ok? Outras aplicações do método são em finanças, com séries macroeconômicas, opções futuras, na computação gráfica para redução de artefatos, sombreamento, espalhamento, na geologia para caracterização de reservatórios, geração de grafos na área de jogos, no ramo de jogos. E esse método se destaca quando comparados a outros métodos que têm a mesma proposta devido ao seu forte poder computacional, certo? O que eu me refiro a isso? Bem, os outros métodos, eles até têm uma margem de erro melhor, né? Ou seja, menor que o método de Monte Carlo.
mas eles exigem um grande poder de processamento por parte das máquinas para que possa efetuar os cálculos, as análises estatísticas e apresentar os resultados. O método de Monte Carlo, então, é mais eficiente e por isso é mais aplicado que esses outros métodos. Então, né, galera? Eu me chamo Felipe Silva, né? E agora eu vou me apresentar para vocês o método, né, da simulação de Monte Carlo na prática, né? Que nesse caso é para calcular integrais duplas. Então, essa é a nossa função, né, que nós desenvolvemos, que é um gerador de números expressivos aleatórios, baseado no método das congruências lineares, em que temos três variáveis, A, C e M, e atribuímos 13 para A, 0 para C e 13.033 para M. A nossa semente atribuímos um valor de 277, em que x0, que é o nosso elemento inicial, recebe a semente, e xn recebe 0. Criamos uma lista aqui de valores vazias, em que iríamos preencher com os valores que são gerados pelo nosso gerador de números pseudo-aleatórios. Neste caso, gera valores entre 0 e 1. Então aqui, dentro de um laço, né, que vai rodar o número de iterações que você for colocar dentro da função, fazemos a seguinte verificação. Olha, se o meu caso, no caso o meu índice, for igual a 0, então o meu número da sequência ele recebe A, que multiplica x0, mais C mod M, que no caso seria nosso primeiro número aleatório. Se não, usamos o xn, que no caso seria algum número dessa sequência, né? Então, o xn ele recebe o número dessa sequência, e o número dessa sequência ele recebe a fórmula parecida com essa, só que muda que o x não vai passar a ser mais o caso inicial, né? O x0, e sim xn, para realizar o cálculo. Então, o valor pseudo-aleatório que nós geramos é igual a xn sobre m. Adicionamos esse valor, que no caso está entre 0 e 1, dentro da nossa lista, e retornamos ela para utilizá-las dentro dessa função aqui, que é efetivamente para gerar o valor da nossa integral, né, que queremos calcular. Então, como o nosso gerador, nossa função de calcular, baseado na simulação de Monte Carlo, ele calcula integrais de 0 a n, então nesse caso utilizamos duas variáveis, né, que no caso seria x e y, e o nosso intervalo de integração está de 0 a 1 para x e 0 a 14 para y. Nosso número de iterações, que no caso seria o número de valores que iremos gerar, utilizando o nosso gerador. E o resultado integral, inicializamos ele como zerado. Então, x, uma variável qualquer, recebe o gerador de número aleatório, né, que no caso seria a nossa lista de números aleatórios para x, com a quantidade de número de iterações. Então, x ele vai receber uma lista completa com número de iterações valores referente a esse nosso gerador, né, de números pseudo-aleatórios. Y, a mesma coisa. Agora passamos aqui um laço, né, também com o número de iterações, né, que nesse caso aqui é 188.000, e pegamos o que está na posição do nosso índice, 0, 1, 2, 3, até 188.000, e multiplicamos o que está lá pelo o meu limite de integração, que nesse caso aqui é 1. Pegamos o y e fazemos o mesmo processo, multiplicando o que está na posição índice e com o nosso intervalo de integração, né? Intervalo final, que no caso é 14. Então, o resultado da nossa integral, eu somo com a função que eu desejo calcular, que nesse caso aqui é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, dy dx, né? Após o processo, nós temos o resultado da integral, que nós vamos pegar ele e multiplicar pelo nosso intervalo de integração e multiplicar pelo próprio resultado que obtivemos a partir de todo esse cálculo e dividir pelo número de iterações para encontrar o resultado da integral. Então, nós jogamos lá no espaço, né, na nossa área, todos os valores, né, que são aleatórios, e no final ele dividimos pelo número de iterações para encontrar o resultado da integral, né? Então, o nosso volume ele recebe o resultado retornado dessa minha função. Printamos o volume aqui. Então, vou rodar o programa aqui. Depois vamos fazer os testes lá no Symbolab, né? Então, ele me retornou aqui 1833,90.
Então vamos tirar a prova lá no Symbolab, né? Pegamos aqui a nossa função, integral definida de 0 a 1, integral definida de 0 a 14, x ao quadrado mais 2y ao quadrado dy dx, que tem como resultado 1834, né? Então a taxa de erro ela ficou bem pouca, né? Vamos testar um outro caso. Vamos mudar nossa função agora. Nossa função vai passar a ser 2 que multiplica x ao cubo. Então vamos acrescentar aqui mais um x na posição i, somado com 2y. Então vai ficar 2 vezes y. Nosso intervalo de integração também vai mudar. Para x vai de 0 a 5 e para y de 0 a 3. Vamos rodar aqui nossa função. Volume 982. Vamos tirar a consulta lá no Symbolab. Integral definida de 0 a 5, integral definida de 0 a 3, 2x ao cubo mais 2y dy dx. Tem como resultado 982,5, né? Tá dentro do que esperava, né? 982,48. Então é isso, pessoal. Esse foi a simulação de Monte Carlo aplicado à integral dupla definida, no caso é para cálculo de volumes. E essa é a nossa bibliografia, né, que utilizamos para embasar o nosso trabalho, né, de realizar a nossa apresentação.